Você está preparado para a palavra de Deus? Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra agora, assim como fazemos todo domingo, ou uma oração, um testemunho ou uma mensagem. E confesso para vocês que lembrar de como eu chorei aqui nesse escritório com o Senhor, meditando nessa palavra, o meu olho já quase lacrimeja. Porque essa palavra, ela falou muito comigo. E as coisas que o Senhor falou comigo no secreto são para mim. Logo, eu não vou compartilhar, que é meu tempo de intimidade e comunhão com o Senhor. Mas aquilo que eu recebi do Senhor, que posso compartilhar com os irmãos, eu queria neste momento liberar sobre a vida de vocês. Escreve aqui embaixo: tudo o que Deus faz é perfeito. Por favor, escreve aqui: tudo o que Deus faz, o que o meu Deus faz é perfeito. Entenda, Deus não escolheu pessoas perfeitas, mas tudo o que Deus faz, mesmo através de pessoas imperfeitas, é perfeito. Ainda que não entendamos no começo, ainda que no início do processo da escolha, da vocação, da descoberta do ministério, ou do início que você se abriu para a fé cristã, que você se abriu para Jesus Cristo, e as escamas caíram dos seus olhos e você está apaixonado por Jesus e você tem tipo um déjà vu. Uau! Porque quando você encontra Jesus, é como se fosse um déjà vu. Sabe aquela situação que eu já ouvi isso? Ué, eu vivi isso? Era isso que faltava. Quando você encontra Jesus, você percebe, era Ele. Era essa sensação que eu tinha e não sabia o que era. Era isso que me faltava e eu não sabia. Era Ele. Quando Ele se revela, ou quando a gente se permite enxergar a Cristo, tirando as escamas dos olhos, você descobre que tudo o que Deus faz é perfeito. E Deus é tão perfeito que escolhe pessoas imperfeitas para levar aos outros a sua palavra, a sua verdade e sua luz. E não é diferente com Simão. Esse Deus perfeito escolhe homens imperfeitos, começando por cidades periféricas, começando no deserto, começando em Rio Barrento, escolhendo pescadores, escolhendo homens turrões, sem muita instrução, pescadores fora de Jerusalém, fora do circuito religioso, fora do circuito de onde esperavam que viria um grande profeta, ou viria um grande libertador, ou alguém descendente de Davi. Essa nova fé libertadora e perfeita começa na periferia com pessoas imperfeitas. As falhas dessas pessoas imperfeitas são expostas para nos ensinar que temos um tesouro em vaso de barro. Lucas capítulo 5, o irmão Simão vai nos ensinar mais uma de suas maravilhas, né, da sua vida. E é a convocação, Jesus convocando os seus discípulos, é a pesca maravilhosa. Simão vem de uma noite frustrada, ele não consegue pescar, e ele está naquele processo já de limpar o barco, guardar as redes. Então Jesus chega e Jesus manda ele ir para onde as águas são mais profundas, e ele nos ensina aqui. O que Simão nos ensina sobre esse Deus perfeito? Tudo que Deus faz é perfeito, mesmo usando homens imperfeitos. Simão nos ensina a confiar na palavra. Simão diz assim, Jesus desafiando ele a ir pescar mais uma vez. Ele diz: mestre, sobre a tua palavra lançarei a rede. Simão está nos ensinando. Assim como no momento em que Jesus vinha andando sobre as águas, Simão disse: se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. De novo, Simão está nos ensinando a não confiar nas circunstâncias, a não confiar somente no que os nossos olhos podem ver, a confiar na palavra. Nos primeiros encontros de Simão com o Senhor, e no primeiro grande milagre que Simão está presenciando depois da pregação de Jesus, e certamente, provavelmente muitos milagres aconteceram ali, mas Simão está presenciando um milagre que acontece diretamente com ele, que é da pesca maravilhosa. Mas antes disso, Simão diz: sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, eu irei, eu lançarei a rede. Depois, quando ele anda sobre as águas, diz: me manda ter contigo de novo. Ele queria andar sob o poder da palavra, da ordem de Jesus. O irmão Simão nos ensina a confiar em um Deus perfeito, cuja palavra não falha, não erra. Ele não é homem para mentir, tampouco filho do homem para voltar atrás naquilo que prometeu, naquilo que disse que faria. E Simão nos ensina a confiar em Deus. E esse Deus perfeito escolhe pessoas imperfeitas e está aprimorando-as para o dia de Cristo, onde assumiremos uma natureza glorificada. Semelhante ao corpo de Cristo, receberemos um corpo glorificado na volta de Cristo. Mas olha só,
depois da pesca maravilhosa, versículo 8 de Lucas capítulo 5 diz assim: diante do tamanho do evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. O que Simão está fazendo aqui, eu falo para vocês, algumas coisas Deus falou só para mim, e eu guardo no meu coração. E o que eu digo a vocês, irmãos, é que Jesus não precisou expor o pecado de Simão. Jesus não precisou colocar o dedo na cara de Simão e expor as suas fraquezas. Jesus não precisou expor os fracassos de Simão. Jesus não precisou lançar no rosto de Simão as vezes que ele tropeçou. Jesus não precisou expor o quão Simão estava cego. Jesus só precisou deixar a sua luz brilhar. Ele só precisou deixar a glória de Deus se manifestar através dele. E quando Simão se depara com a glória de Cristo, ele dobra o seu joelho. Porque quando a gente encontra a santidade de Cristo, nós rejeitamos a nossa impureza. Quando nós descobrimos a justiça de Deus, nós rejeitamos a nossa injustiça. Quando nós descobrimos como Deus nos acolhe, nós rejeitamos o modo como não acolhemos. Quando nós descobrimos... Eu falei para vocês que eu me emociono com essa palavra. Quando nós descobrimos a santidade de Jesus, nós rejeitamos a nossa carnalidade. Então o segredo para pessoas imperfeitas que estão me assistindo agora, estão assistindo esse ministro do Evangelho, é não procurar evidenciar as falhas de alguém, mas procurar evidenciar o brilho de Cristo no seu abraço, na sua justiça, no seu caráter, na sua honestidade. E automaticamente essa pessoa, quando se deparar com a glória de Cristo, ela mesma vai dizer: Senhor, afasta-se de mim, eu não sou merecedor. Jesus só precisou revelar quem de fato ele era. E esse é o segredo do Evangelho. O segredo do Evangelho é você ter um encontro genuíno com Cristo. E esse encontro faz você ou cair de joelhos ou cair do cavalo, não importa. Este encontro faz você cair da posição que você estava, em que você pensa: eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Essa é uma religião que convenceram você de que você pode ser salvo por você ser uma pessoa que cumpre o que tem que fazer, cumpre o que tem que ser feito, mas vai muito além disso. Simão percebe que está muito além disso. E Jesus, ao ver a sinceridade de Simão, Jesus diz: me segue, eu vou fazer de você pescador de homens. Vejam, irmãos, como tudo que Deus faz é perfeito. Olha que coisa maravilhosa. Você sabia que um estudo da Universidade do Arizona, em 2015, evidenciou um processo que esse Deus perfeito faz conosco? E neste caso eu cito o exemplo das mulheres. Sabia que uma mulher, quando ela está grávida, quando ela está com um feto na sua barriga, existe um processo de uma troca celular, uma troca genética do feto para a mãe, através da placenta. Esse Deus perfeito faz com que as células do feto sejam transferidas para a mãe. Isso se chama microquimerismo. Microquimerismo. Lá em 2015, a Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, evidenciou isso numa publicação científica. Os benefícios do microquimerismo. E acontece que se uma mãe, porventura, sofreu um aborto, porventura, uma tragédia aconteceu, uma coisa ruim aconteceu, de modo espontâneo, ela perdeu o seu feto. Ou, por escolha, essa mãe decidiu retirar o feto. Sabe o que acontece por décadas? Esse material genético, esse material celular que foi transferido para a mãe durante a gestação e depois é transferido para o bebê, da mãe para o bebê na amamentação. A mãe que perdeu o bebê, por décadas, essas células ajudam no processo imunológico da mãe. Sem a mãe notar,
Esse Deus perfeito faz com que, se a mãe tiver alguma doença, há um ataque imunológico. Essas células do feto que foram transferidas da placenta na barriga da mãe, mesmo que o bebê não esteja mais na terra, esse processo, as células foram transferidas para a mãe. E quando a mãe está doente, eles vão lá e atacam a doença para proteger a mãe. Vejam que coisa extraordinária desse Deus maravilhoso. Desse Deus que faz tudo perfeito em seus mínimos detalhes. Quando eu me deparo com essas informações da ciência, como o microquimerismo que eu acabei de dizer, ainda que as mães tomem a decisão, que para mim é uma decisão muito errada, de retirar um pequeno da sua barriga, ou por uma situação adversa, aconteceu, ela perdeu o neném, ela não queria. Ainda assim, por décadas, ela é protegida por aquilo que Deus deu ordem no processo de gestação. Então vejam, assim como Simão, quando ele se depara com esse Deus perfeito, ele se rende. Assim como a ciência, que deve se deparar para esse Deus perfeito que faz tudo de modo perfeito em seus detalhes, rigorosamente perfeito, deve se dobrar e reconhecer que não há nada além dele. Não há nada mais poderoso do que ele. Você que está me assistindo, talvez você tenha resistido durante muito tempo. E você até diz assim: pastor, sabe por que eu não fui para a igreja ainda? Sabe por que eu não entreguei minha vida a Jesus ainda? Sabe por que eu não me converti de fato? Porque eu não estou pronto. Quando você estiver pronto, não será mais necessário você vir para Deus. Porque Deus não escolhe pessoas prontas. Deus não escolhe pessoas que já são curadas. Porque só precisa de médico quem está doente. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Ele sabe que você é imperfeita, a natureza humana está inclinada ao pecado, foi subjugada pelo poder do pecado quando Adão pecou. E é por isso que devemos receber uma nova natureza, e é celestial através de Cristo Jesus. Quando o Senhor olhou para Nicodemos e disse: olha, se você não nascer na água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Jesus está falando de uma nova natureza, e é espiritual, que vem através do arrependimento, quando você dá as costas para o pecado. Que quando o homem deu a brecha para o pecado, a imperfeição entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Então, quando você se depara com a plenitude da vida, com a profundidade das riquezas, do conhecimento, do revelar da face de Deus, do caráter de Deus que é Jesus, você se lança no chão e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Você que está me assistindo agora, você que ouviu essa palavra, assim como ele chamou Pedro, assim como ele chamou João, assim como ele chamou os seus apóstolos, e depois designou mais de 70 discípulos antes de ser crucificado, e ordenou para que eles pudessem ir pregar o evangelho. E esses homens imperfeitos saíram com uma palavra de um Deus perfeito e voltaram com um testemunho glorioso. Se você está me ouvindo agora se render a ele, se inclinar a ele, mesmo com as suas imperfeições, a glória de Cristo vai te envolver, e a cada dia mais e mais esse Deus perfeito vai te lapidar. Assim como o lapidário pega um diamante e deixa ele no seu valor pleno, o Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça e do juízo, pode te lapidar todos os dias. E cada dia mais e mais, a sua luz vai brilhando como a luz da aurora. Você que está me assistindo, que escreveu aqui: Deus faz tudo de modo perfeito, tudo que Deus faz é perfeito. Deus não errou quando te escolheu. Só basta você se render agora, de joelhos, onde você estiver, se render à glória desse Deus perfeito. E Ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Se renda a Ele. Não porque Ele precisa, é você que precisa. Sem Ele, nós estamos condenados ao peso do pecado e ao inferno. Com Ele, estamos agraciados por uma bondade, por uma graça. Como a palavra já diz, eu não mereço, mas ainda assim, Ele me ama. Ele me favoreceu. Que Deus te abençoe. Compartilhe para todo mundo. Tchau, tchau.